Será a Alemanha uma ameaça para os outros países da Europa? Calma, não estou falando de uma guerra propriamente dita. Embora, graças ao conflito na Ucrânia, muitos países do continente, inclusive a Alemanha, estejam aumentando os seus orçamentos militares. Estou falando de um outro campo de batalha, a economia. Na semana passada, de uma parte de uma das principais pontes da cidade de Dresden, na província da Saxônia, quebrou-se durante a madrugada e desabou no rio Elba. Equipes de engenharia passaram o fim de semana trabalhando febrilmente para remover os destroços, pois teme-se uma inundação com a cheia do rio, graças a intensas chuvas e neve precoce em sua cabeceira e sobre alguns de seus afluentes. Ouvi no rádio o comentário de um economista alemão dizendo que esta era uma metáfora perfeita para a economia alemã. Esta vem desabando em queda e vem provocando um efeito cascata no continente, devido ao fato de que muitos outros países dependem das exportações para a Alemanha, cuja economia ainda é a mais forte da Europa. Depois de um longo período de prosperidade, no começo do século XXI, os problemas da economia alemã começaram com a pandemia da Covid-19, que afetou seriamente o comércio, os serviços e os transportes. De início, pequenos e médios estabelecimentos fecharam suas portas, e em seguida a crise chegou às grandes lojas de departamentos. Para complicar mais a situação, uma parte dos consumidores acostumou-se a fazer compras pela internet. E os efeitos mais dramáticos da pandemia passaram, porém, o hábito de comprar à distância não. Até hoje, grandes lojas estão fechando filiais pelo país afora. A situação se agravou com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A Alemanha aderiu ao fornecimento de armas, ao apoio financeiro ao governo de Kiev e às sanções econômicas contra a Rússia. Os gasodutos Nord Stream 1 e 2, este último em construção, que traziam o gás russo para a Alemanha, foram sabotados em setembro de 2022, num episódio até hoje não esclarecido. Em consequência de todo esse processo, o fornecimento do gás russo foi interrompido bruscamente, atingindo seriamente a indústria alemã, que começou a encolher. Insumos agrícolas que vinham da Ucrânia também foram prejudicados pela guerra. O custo da energia subiu vertiginosamente. O dos alimentos também. A economia alemã se retraiu e o país se encontra agora à beira do abismo de uma recessão prolongada. Segundo Francisca Palma, analista da Londrina Capital Economics, a queda na economia alemã começou, na verdade, em 2018 e se agravou a partir de 2020 e depois de 2022, e não há sinais de pronta recuperação. Em 2023, a economia do país caiu em 0,3%. A previsão para 2024 é de crescimento zero. Apesar dos esforços do governo, a situação não deve melhorar em 2023. Para responder à crise, Berlim deseja promover a biotecnologia, as tecnologias verdes, a inteligência artificial e as indústrias de defesa, ou seja, militares. Mas está amarrado pelo princípio de que a dívida pública ou o déficit orçamentário não pode ultrapassar os 0,35% do produto interno bruto. Houve uma queda de braço interna à coalizão do governo, formada pelo SPD social-democrata, os Verdes e o liberal FDP, de Freie Demokratische Partei. Os Verdes e o SPD queriam aumentar o percentual da dívida pública em relação ao PIB, mas o FDP fechou a questão e ganhou a parada. Só permaneceria no governo se os 0,35% fossem mantidos. O resultado de tudo é que a Alemanha entrou num processo acelerado de desindustrialização, arrastando consigo o continente todo. De julho de 2023 a julho de 2024, a produção industrial alemã caiu em 5,45%, índice superado apenas pela queda no setor na Hungria, menos 6,4%, e na Estônia, menos 5,8%. O recuo global
foi de 2,2% na zona do euro e de 1,7% na União Europeia. Um sinal agudo da crise apareceu na Volkswagen, empresa umbilical e culturalmente ligada à identidade alemã. Acossada também pela queda nas importações chinesas e pela concorrência deste país dentro da Europa, pela primeira vez em seus quase 90 anos de existência, a empresa anunciou a disposição de fechar unidades de produção para equilibrar as contas. Anunciou também a decisão de romper um acordo trabalhista de 30 anos com o Sindicato dos Trabalhadores, que protege salários e empregos. Como o sindicato tem uma forte representação no conselho diretor da empresa, a batalha promete ser dura, como também a luta pela recuperação e pelo equilíbrio na economia alemã e europeia. Ela promete também ser tenaz e muito longa.